Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha infância para você. Eu pergunto sempre sobre a sua e hoje eu vim contar um pouquinho da minha. Quem me conhece sabe que eu tenho uma irmã gêmea e que a gente é muito parecida fisicamente. E desde pequenininha eu cresci ouvindo que a gente precisava ser iguais. E como a gente era muito parecida fisicamente, os meus pais, os meus avós, eles acreditavam que a gente tinha que ser de fato iguaizinhas, ter a mesma altura, o mesmo peso e que isso era normal. Acontece que a gente não tinha a mesma altura e nem o mesmo peso. E eu era sempre a menor. Eu era a mais baixinha, eu era a mais magrinha, eu era a que tinha menos energia, eu era mais sentimental, mais acanhada, mais tímida, mais envergonhada. E aí eu cresci ouvindo que eu era mais fraca, que eu precisava ser cuidada, que eu precisava comer um pouco mais, que eu precisava ser diferente daquilo que eu era, porque eu precisava crescer, eu era muito pequena. Acontece que no momento que eu ouvi aquilo, eu até ficava feliz, porque eu tinha uma certa atenção e cuidados diferenciados. Mas à medida que eu fui crescendo, eu fui acreditando que ser fraca era ruim. E eu precisava mostrar para minha família, provar que eu era capaz de ser forte. Por conta disso, eu vivi muitas dores e dificuldades. E eu acabei me perdendo de quem eu era. Eu me abandonei a minha essência por um desejo de ser melhor, por acreditar que eu precisava ser melhor, que ser pequena, que ser pequenininha, miudinha, não era bom, porque isso era uma fraqueza. Depois que eu comecei a estudar e a compreender sobre padrões de comportamento, sobre necessidades emocionais, eu lembrei de quando eu era criança e de como eu era feliz por saber que eu era pequenininha e porque eu era mais baixinha e por ter esse jeito mais introspectivo. Mas ninguém ficava feliz com isso, era só eu. E eu então percebi que eu fiz tudo para ser diferente. Eu fiz muitas coisas nessa expectativa de ter que ser melhor, porque ser como eu era errado. Eu acreditei que eu tinha que ser diferente. E por conta disso eu acabei me afastando de quem eu era. Eu acabei me rejeitando as minhas partes, abandonando, fugindo, saindo da minha essência, por conta de agradar aqueles que cuidavam de mim com tanto amor e com tanto zelo. Depois de tratar e compreender tudo isso e trazer isso para mim, eu compreendi que naquele momento existia um medo de fato, por conta de ficar doente, das dificuldades financeiras que existiam, mas que hoje eu já não era mais aquela criancinha lá atrás, e que hoje eu não precisava mais ser melhor, ser diferente, provar que eu era forte, que eu era capaz de ser forte, que eu não era essa fraqueza toda que eles achavam que eu era, que eu não merecia, que eu não precisava de cuidados e que estava tudo bem. Hoje eu entendi que eu posso ser cuidada, que eu mereço ser cuidada. Eu compreendi que aquele comportamento todo, aquele zelo, aquele excesso de cuidado sobre mim, na verdade, era merecimento. Eu ressignifiquei isso dentro de mim e hoje eu me sinto merecedora de cuidados, de afeto, de amor, de atenção. E isso eu rejeitei por muito tempo, por conta de querer provar que eu era forte e que eu era capaz, por não aceitar esse lado frágil, por não aceitar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Você sabia que você também pode estar vivendo alguma situação na sua vida por conta de ter visto a sua criança, a sua versão criança e ter julgado, ter achado que aquilo que você passou não foi legal e você pode, assim como eu, estar tentando fazer diferente, tentando ser melhor, tentando ser capaz, provar que é forte
e por conta disso pode estar se abandonando e rejeitando quem você é? Eu só descobri isso quando eu consegui fazer por mim, quando eu consegui olhar para mim de verdade, com humildade e reconhecer que tinha algo errado, que tinha um problema que não estava certo do jeito que estava e que as dificuldades e dores que eu estava enfrentando eu não queria mais. Eu não era essa fortaleza toda. Então, será que já não está na hora de você começar a olhar para você mesma e reconhecer as suas fragilidades não como um fracasso, não como uma doença, mas como uma oportunidade de começar a fazer por você e receber aquilo que você tem o merecimento de receber?